Boa noite, gente! Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Muito basquete, muito vôlei, muito noroeste, muito futebol, mas as notícias não são boas. E aí, Lázaro, tudo bem? Esse final de semana deu ruim, né, Fran? Boa noite, minha querida. Boa noite a você, telespectador da TVC. Pois é, deu ruim esse final de semana para a equipe do Bongo Basquete, do Voleibol, do Noroeste. A gente vai comentar um pouco sobre o que foi o final de semana, mas também já vamos projetar, porque chovica também, né? Não quero mais ficar tão estressado como fiquei ontem. Vamos projetar um pouquinho do que vai ser essa semana. Semana importante, tanto para o Noroeste, para o Bongo Basquete e também para o Voleibol. Você quer saber o que vai acontecer hoje? O que a gente vai comentar? O que tem no programa? O que vai acontecer? Deixa o pessoal conferir agora. Hoje estamos mais calmos, né, Lanzoni? Todo mundo mais calmo, mais tranquilo, mais conformado com as coisas que aconteceram, né? Gente, você quer participar? Participa com a gente, compartilha, manda seu comentário. Vai aparecer aí no vídeo para você, o WhatsApp, o Facebook. Pode mandar a sua pergunta, seu comentário, o que achou da rodada da semana, final de semana. E vamos começar com o nosso Norusca? Vamos lá! Nosso Norusca, gente, empatou 2-2 com a equipe de Rio Preto. Foi um bom jogo? Olha, Fran, eu falei aqui pro pessoal, deixa eu até abaixar aqui o volume, mas vamos lá. Eu falei antes da partida no pré-jogo que seria um difícil duelo para a equipe do Esporte Clube Noroeste, porque seria contra uma equipe que é muito bem organizada. E mais do que isso, a equipe do Rio Preto se mostrou ser uma equipe melhor preparada para a divisão em alguns pontos. O Noroeste tem mais bola do que a equipe do Rio Preto. Mas na Série A3, meu querido, com todo respeito, nem sempre quem tem mais bola sobe. Quem sabe jogar a competição acaba tendo sucesso. E isso o Rio Preto soube fazer aqui no Alfredo de Castilho de uma maneira ímpar. O Rio Preto viu que o juizão era fraco, terrível, patético. O adjetivo que você quiser colocar de ruim, você pode colocar para o juizão. Fez uma péssima arbitragem, mas o Rio Preto usou isso ao seu favor. E a equipe que sobe faz isso. E isso a equipe do Noroeste precisa aprender. Precisa ser mais matreira. Precisa ser mais A3 de fato. Esse segredo, eu não estou aqui querendo descascar ninguém. Não é isso, gente. Mas o jogo de ontem, por exemplo, no mata-mata, pode ser a diferença de subir ou não. Porque, por exemplo, vamos analisar. A equipe do Noroeste jogou mais bola do que a equipe do Rio Preto? Jogou. Só que nos seus erros defensivos e por não saber jogar, ficou com um resultado péssimo, que foi o resultado de 2-2. Projetando isso para um mata-mata, um 2-2 é um resultado super favorável para a equipe visitante. Empate com gols. Deixa a equipe visitante com muita vantagem na um 0-0 classifica a outra equipe. Então, assim, eu espero com sinceridade que comissão técnica, diretoria, jogadores entendam, pega o jogo do que foi contra o Rio Preto, pega o vídeo, analisem. E assim, não adianta só ficar falando, o juiz foi fraco, acabou prejudicando a nossa maneira de jogar. Tem que entender também um pouco que é a Série 3, gente. Não dá pra fugir da realidade. A realidade do Noroeste é essa, né, Fran? É a característica desse campeonato. E assim, com todo respeito, não dá pra gente tomar os gols que a gente tomou, né? Jogando bem não dá pra você sair ficar duas vezes atrás do placar. Com os erros defensivos que nós tivemos. Outro destaque que tem que falar, apesar de ter sido o menor público, outro bom público da equipe noroestina. 1.500 pessoas.
A média do Noroeste é algo fantástico e aí eu sempre que eu tiver a oportunidade de bater nessa tecla, porque tem gente que começou a querer comprar o discurso do ex-técnico do clube, o Tuca Guimarães, a querer falar que o Noroeste não merece a torcida. Então assim, quem tá falando bonito e muito na arquibancada é só a torcida, tá sempre prestigiando e é a maior média da Série A3 e de vários times da A2 e da A1 do Campeonato Paulista. O que você acha que foi feito de errado no jogo de ontem? A gente não entrou com plano de jogo. A gente até pode ter entrado com plano de jogo certo, mas a gente não soube jogar o jogo. Não sabe jogar o jogo. Você tem que saber jogar o jogo. Se você não sabe brincar, não desce pro play. Tem um dito popular que muita gente não gosta, mas eu gosto sempre de usar. Meu querido, você tem que entender as consequências das suas ações. Uma ação leva uma reação. E a equipe nordestina foi passiva no jogo de não impor, falar, ó, Rio Preto, quem manda no jogo sou eu. Eu tô em casa. O Noroeste não fez isso. A gente viu muitas horas o Rio Preto fazendo o que quisesse, fez cera, fez tudo. Bem, no aspecto da cera, o Noroeste não poderia fazer tanta coisa, eu confesso. Porque no aspecto da cera, quem pode fazer é o árbitro. Mas assim, com todo respeito, não tem nenhum jogador para chegar junto do árbitro ali e fazer uma pressão? Ô, juizão! Tudo bem que uma coisa tem que falar, da péssima arbitragem que o árbitro fez, uma coisa a gente não pode reclamar. Ele deixou a cera acontecer, mas cresceu também no final. Ele deu 5 minutos no primeiro tempo e deu 6 mais 4 depois do que aconteceu com o Hipólito, que é outro papo que a gente vai falar daqui a pouco. Deu 10 minutos de acréscimo no segundo tempo. Mas então, assim, ó, isso daí não dá pra negar. Mas faltou se impor na partida, mostrar pro Rio Preto quem mandava. Os jogadores do Rio Preto estavam apitando a partida, estavam falando o que queriam. Isso não pode acontecer no Alfredão, gente. Mas assim, se o Noroeste se impõe, já abre o placar, tem cera do Rio Preto? Eu vi o jogo que foi com o Motonense. Aí você sai atrás do placar com um erro bizonho. Aí você consegue empatar no final do segundo tempo, vai vir com tudo pro segundo. Falha bizonha no segundo gol. E é um negócio que não tem que prestar atenção, viu? Já tá virando rotineiro. Nosso sistema defensivo tem que começar a prestar atenção. Nosso Ferreira, eu gosto muito dele como goleiro, vejo boas qualidades. Mas não é o primeiro gol que ele toma em saída errada, né? Tá saindo mal do gol. Precisa treinar um pouquinho isso. Porque não é a primeira vez que o Noroeste toma um gol desse. Márcio é mito. Continuo falando, merece ser capitão, é uma bandeira do Esporte Clube Noroeste. É um cara que, quando se aposentar, merece várias homenagens da torcida, da diretoria. Mas no jogo, especificamente contra o Rio Preto, foi mal. Ontem tava no semblante dele, ele tinha alguma coisa errada. Parecia. Você vê o Marcelo sempre tão motivado, tão incentivador. Ontem ele tava quieto, cabisbaixo. Tinha alguma coisa errada nele, né? É algo que também faltou daqui a pouquinho no nosso próximo assunto. Mas o Marcelinho, que sempre intimida, não estava intimidando ontem. Não estava mostrando a sua força. E aí vira, sabe, o erro acaba sendo consequência. A gente não entrou com o espírito, infelizmente. Gente, tem as entrevistas, então a gente vai ver a entrevista com o André Rocha e com o Alberto Félix. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o jogo. André, 2 vezes atrás do placar, vocês buscaram. Você acha que foi um mau resultado o empate? Mal não foi, porque eu acho que a gente teve bom domínio de jogo, tivemos oportunidades mais do que a equipe deles. Felizmente a gente tomou 2 gols no erro nosso mesmo, mas a equipe manteve o foco ali e conseguiu buscar o placar, ainda tendo chances de virar o placar, né? Infelizmente não foi possível. Agora nós temos mais 3 jogos aí para manter a classificação. Alberto, tanto o time de vocês quanto o Rio Preto reclamando muito da arbitragem. Você acha que a arbitragem hoje influenciou no resultado do jogo? Olha, para nós aqui do Noroeste, o que eu observo, eu não sei assim os casos mais
pontuais, né? Aqueles que resolveram a partida ou um momento assim de gol, uma situação desse tipo, eu não consigo falar agora, né? A questão do gol anulado, a chance também que tivemos lá de um pênalti que ele também não marcou, a agressão no Hipólito, esses lances pontuais é difícil a gente falar, que eu não tenho a imagem comigo, né, para poder avaliar, mas o jogo em si, a forma que ele conduziu, nos prejudicou demais, porque o nosso time propondo o jogo o tempo inteiro, né, tendo desgaste para jogar, buscar e com isso também desgastava o adversário, e ele deixou o goleiro segurar a partida até o final, né? Caiu umas 6 vezes pelo menos. Todos nós sabemos que isso aí é para ganhar tempo, e outros jogadores também usando o mesmo expediente. Faltou pulso, isso aí realmente, personalidade para o juiz, um jogo fácil, porque apitar jogo do Noroeste é muito fácil. Nosso time é muito disciplinado, não comete tantas faltas, não reclama, é até um time disciplinado demais. E a gente tem notado isso, que o juiz às vezes se aproveita dessa situação aí e prejudica. Então o jogo de hoje, para mim, o que mais atrapalhou foi isso. Se ele soltasse mais o jogo, né, com a intensidade que o time estava tendo, com a personalidade que os jogadores estavam jogando, a gente ia construir mais, ia chegar com mais vezes dentro da área e a chance aumentando, consequentemente ia sair mais gols. Então eu acho que ele prejudicou demais nisso aí, isso está sendo um problema não é só dessa arbitragem não, de todos, né? O juiz, eu acho que eles sentem, não sei se é a falta da personalidade mesmo, né, para poder pelo menos deixar o jogo fluir, né, deixar o jogo acontecer, e isso aí atrapalha muito a nossa equipe, que sempre propõe, sempre busca jogar, e acaba sendo muito prejudicado. Então isso aí é um ponto que a gente que está ali do lado ali percebe, isso aí vai minando, vai irritando os jogadores, vai deixando eles mais nervosos e desgastando também. Então eu acho que nesse ponto aí o juiz acaba atrapalhando muito a gente. Eu acho que não tem dúvida, né, não resta dúvida quanto ao que a equipe produziu. A gente lamenta, né, por não ter alcançado a vitória, não ter atingido os 3 pontos, mas sai feliz, né, com a forma que a equipe jogou. Então, a gente sabe que futebol, ela muitas vezes não acontece, principalmente o resultado, né, a parte final ali, fazer os gols, ela nem sempre funciona, né, como a gente merecia, né, então por isso a gente sai satisfeito com a produção. Os gols que tomamos, né, foram realmente assim de erros nossos, mas erros que qualquer equipe comete. A gente não está aqui para colocar, né, a culpa em ninguém, todos cometeram erro, e a equipe do Rio Preto soube aproveitar, né, as 2 oportunidades que teve nessa situação, conseguiu fazer os 2 gols. Fora isso, a avaliação que eu faço do time é muito boa, acho que a gente sai satisfeito pelo que produziu, lamentar apenas a fatalidade de ser futebol. O futebol é dessa forma, nem sempre as bolas, né, que são criadas, as chances que são construídas, elas são finalizadas em gol. É isso aí, a gente vê a entrevista do André, do Alberto Félix. Tem 2 mensagens aqui do Guilherme: parabéns, programa super top. Obrigada, Guilherme, um abraço para você. Luiz Carlos Rauli, boa noite, parabéns pelo programa. Tem que trocar o goleiro. Eu não trocaria o goleiro, confesso que ainda eu manteria o Ferreira, apesar do Iron estar treinando muito bem, mas o Ferreira precisa treinar a saída de gol, porque já não é a primeira gol que ele tomou assim no campeonato. Deixa eu mandar um abraço também pro Tom Armani, que está acompanhando, a rapaziada do grupo Esporte Clube Noroeste, do Sonorusca, todo mundo acompanhando, muito também pelo canal 13 da NET. No final da entrevista, não sei se o pessoal, eu não consegui esconder, a hora que eu escuto a palavra sai satisfeito do Alberto Félix, eu não consigo esconder minha indignação, porque assim, não dá para sair satisfeito do jogo que fez contra o Rio Preto. Propôs jogo? Propôs, só que o jogo de ontem tem que dar muita lição pro time. Eu não estou falando por causa do resultado de ontem, mas é pensando lá na frente, projetando para o mata-mata. É um empate em casa em 2-2. Isso pode custar muito caro no mata-mata. O Noroeste precisa não ficar só falando dos erros da arbitragem e precisa analisar o que foi a partida, porque esse é um jogo cascudo e que pode fazer a diferença lá na frente uma partida como essa. E é o segundo jogo cascudo que a equipe faz. Vamos lá, terceiro, vai. E é o terceiro que não sai com resultado positivo. Perdeu em casa para Atibaia, perdeu fora de casa para o Portuguesa Santista e ficou no empate com o Rio Preto. Que, vamos combinar, o Rio Preto pode estar fora do G8, mas se o Rio Preto chegar, até mesmo com a Portuguesa Santista, que está em primeiro disparado,
vai ser osso duro de roer. Por quê? Porque sabe jogar a 3, sabe ser matreiro, sabe jogar competição, que é forte fisicamente, quando tem que fazer cerco, quando tem que catimbar, catimba. Tem muita coisa, por exemplo, que eu não concordo, que muitas vezes os jogadores do Rio Preto foram violentos ontem. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a imagem da agressão que o Hipólito recebeu, que foi uma vergonha, a cotovelada e o juizão não ter dado nem, não ter puxado o cartão vermelho. Ele dá o cartão amarelo, ou seja, ele vira e fala, não, de fato você agrediu o cara. Mas dá o amarelo, é uma brincadeira. E depois o pessoal do Rio Preto vai lá até agradecer. A gente tem até essa imagem do pessoal do Rio Preto depois do jogo, falando, o senhor fez uma boa pra nós, hein? Mas daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Mas olha a agressão, olha o cotovelado, o cara vê o Hipólito chegando, ele abre o cotovelo. É algo assim, não dá pra aceitar. Mas isso acontece em casa ainda, sabe? E aí um outro fator que também que eu acho que eu tenho que comentar, porque foi algo pra mim que não dá pra acontecer. O Hipólito cair desacordado, quem tava só no banco do Noroeste era o Iron, porque o restante tava todo mundo se aquecendo. O Iron sai que nem um louco tentando ajudar o Hipólito, porque ele vê o cara desacordado, ele quer tentar ajudar o companheiro. Aí os caras vão lá e me dão um cartão amarelo pro Iron, porque tentou ajudar, porque adentrou ao campo. Ah, tenha santa paciência, né? Isso daí, pelo amor de Deus, é falta de humanidade. Ah, é regulamento da federação, é norma da federação. Desculpa, mas que federação que vai pros quiabos. Não tá para ter um regulamento, uma norma como essa. E aí a imagem, ó. O 20 aparece por aí vai um zagueirão, camisa número 3. Ele olha assim pro Gisele e fala, salvou uma nota. Parece que é amigo, né? Ele chega logo no bandeirinho, ó. Todo serelepe. Salvou uma pra nós hoje, hein? Que coisa, né? A gente tem que aguentar umas imagens dessas em casa ainda, sabe? E é aí que tá, a gente que precisa se impor. E aí quando eu falo isso, são alguns jogadores chaves que precisam. Marcelinho tem que assumir, Maicon Douglas tem que assumir, André Rocha tem que assumir, Mauá tem que assumir. Não é deixar pra molecada. O Iron até é moleque também, porque o Iron é novo, mas é um dos caras que, se precisar, estaria. O Ferreira tem que assumir, tem que chegar no meio do jogo e dar uma chacoalhada no grupo quando tem a parada técnica. Porque não dá pra jogar passivo da maneira como jogou. Não pode. Tem que ter mais, sabe? Faltou, gente. E assim, pra primeira fase, tá, resultado que não vai atrapalhar tanto a classificação da Loretina, apesar de que é resultado que, pela minha opinião, já deixa a gente praticamente fora do G4, que seria importantíssimo. Mas pro mata-mata, se a gente faz um jogo assim no mata-mata, é certeza, é jogo que elimina a gente, infelizmente. Tem duas mensagens aqui, ali, Anderson da Silva, boa noite, muito legal o programa, vamos Norusca. E o Everton Armani, classificar vai, mas no mata-mata vamos decidir fora de casa, tínhamos que chegar entre os 4 primeiros. Então, eu vou ser sincero, até a questão de decidir fora não me preocupa tanto. Me preocupa, por exemplo, a gente jogar em casa da maneira que a gente está jogando, passivo. No mata-mata isso é mortal, gente. No mata-mata elimina a gente vai pro segundo jogo com os caras tendo uma grande vantagem. Você não vê o Noroeste hoje numa crescente? Não, muito pelo contrário, tá caindo. O 8-1 contra a Maturense infelizmente fez mal, porque escondeu alguns erros da equipe. E aí não dá pro final do jogo, o Alberto Félix, com todo respeito, vir falar que tá satisfeito com a equipe. A equipe tá mostrando algumas deficiências que não pode acontecer. E aí, até, não é diretoria, gente. Não é torcida, é time. E falando em comissão técnica no Noroeste sofreu uma baixa importantíssima. O preparador físico do Noroeste acabou indo para o São Bento. Até tal com o nome do preparador físico do Noroeste. Diego Camimura.
é um baita profissional. Do interior, na minha opinião, era o principal disparado. E infelizmente ele faz um trabalho tão bom aqui na Série 3. É impressionante como o Noroeste sobra no segundo tempo, fisicamente falando. São Bento vai disputar a Série B do Brasileiro e veio buscar ele. E assim, ô Kamimura, preparação nossa para a Série B começa amanhã. Não tem como dispensar você vai ter que vir já para cá. E aí é uma baixa importantíssima. A diretoria tem até praticamente certeza que vai agir bem. A composição física da equipe está muito interessante, na fisiologia, no departamento físico. Mas o Kamimura é uma daquelas peças que não tem como repor. Porque no interior é um dos melhores, se não o melhor preparador físico. É uma pena que a gente leve isso. E não dá para acreditar, só para finalizar aquela questão que eu estava falando, no mata-mata. Na minha opinião, não dá para acreditar só que o peso da camisa vai resolver. A gente precisa se impor de fato. Precisa aprender a jogar. Tem que parar de ser bonzinho. Eu não diria, mas tem que parar de ser bonzinho. Não dá para ser tão bonzinho, não. Tem que jogar a 3. É isso aí, gente. Primeira paulada do programa já foi dada. Vamos para a próxima. Vamos falar de vôlei Bauru, gente. Vôlei Bauru também, vamos dizer que foi mal, mas não foi o suficiente para vencer, né? Exato. A gente sabe, quando saiu o confronto contra o Praia, eu vinha falando aqui, eu preferia 1000 vezes jogar contra o Rio de Janeiro, em decadência. Tanto é que assim, não é por nada não. Mas quase que o Pinheiros cometeu o crime, hein, gente? Foi um 15-13 no tie-break que poderia ser muito bem pro Pinheiros e não pro Rio, né? E aí o Pinheiros saía com uma vitória de São Paulo e aí ia molhar pro Rio, lá no Rio, né? Mas então, a equipe do voleibol acabou perdendo um jogo contra a equipe do São Caetano e acabou ficando na 8ª colocação. Foi pro playoff sabendo que teria que fazer um jogo perfeito aqui em Bauru. Taticamente entrou muito bem. E aí é algo que tem que parabenizar o técnico Fernando Bonato. Ele deu um nó tático sim no Paulo Coco. O Paulo Coco demorou para entender as ideias do Bonato, entender as armadilhas que o Bonato armou na partida. Mas quando você joga contra a equipe do Praia, que é a equipe que tem o melhor talento, tem mais talento nessa Superliga, você não só precisa entrar, não basta só você entrar com o plano de jogo perfeito. Você tem que executar todas as funções, todos os fundamentos bem. E a nossa recepção acabou falhando. A gente falhou na recepção no final do set. No primeiro set, a gente tinha aberto uma vantagem muito interessante no primeiro set. Acabamos deixando isso daí sair pelas mãos. No segundo set, a gente voltou um pouco melhor na recepção. Foi o set que o Bauru ganhou até tranquilamente. Aí no terceiro a vaquinha deitou de uma tal maneira. O Bauru estava ganhando o set por 9-7. Passagem no saque da Ellen Braga. Senhora Ponteira, alô diretoria. Pode ser um nome que pinte aí no mercado, hein? Passagem no saque da Ellen Braga. 17-9 Praia. Não basta tomar 10 pontos numa passagem de saque, gente. Me ajuda aí, né? Gente, por falar no Bonato, a gente tem uma entrevista com ele. Vamos dar uma olhadinha então. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do vôlei Bauru. Bonato, apesar dos erros que a equipe mostrou na recepção, a gente viu taticamente uma equipe muito bem preparada que surpreendeu o Praia Clube. O Paulo Coco no primeiro set tirou a Claudinha porque percebeu que você tinha estudado muito bem a levantadora da equipe do Praia. É um pouco frustrante porque você percebe que a equipe entrou com uma proposta de jogo das mais corretas para a partida, mas acabou vacilando e não sai com uma vitória aqui na panela de pressão? Taticamente, a gente estava tudo bem organizado. Quando ele tocou a Amanda, a gente demorou um pouquinho para organizar, mas organizou o jogo de novo. E depois o jogo parou na nossa parte ofensiva, que era a recepção, levantamento e ataque. Então, para trabalhar esses fundamentos, a gente tem que ter bastante atenção antes da bola entrar em jogo. Não é quando a bola entra em jogo, é antes. Saber quem é a sacadora que está lá e saber o que ela vai fazer. Nós já sabíamos e mesmo assim nós pecamos. A gente viu a entrevista aí do Bonato no pós-jogo, né? Eu até peço desculpa pra galera que quem tá acompanhando só agora o Esporte Mais. Pô, mas a imagem tava tão legalzinha, por que agora a imagem deu uma desfocada? Porque essa imagem aí é do nosso pós-jogo.
Na internet, quando tá no ao vivo, até sai legal, mas depois quando fica a gravação no Facebook, não fica aquelas coisas, sabe? Então até por conta disso, deu uma tremedeira. E outra, também fiz na mão, porque nosso equipamento tava lá na Argentina, com o nosso Josafá, o nosso equipamento de fazer live. Semana foi uma correria pra gente cobrir tudo da melhor maneira possível. O Lanzoni tava tremendo porque tava emocionado, foi isso, gente. Tá pé da vida com a nossa recepção, pra falar a verdade. Gente, tem uma mensagem aqui do Fábio Corbari, tão bonitos os dois combinando hoje. Isso A gente não combinou, a gente não combinou, é sério. Que beleza, hein? Falando um pouquinho ainda do vôlei. Próximo jogo, sexta-feira. Peraí. É porque vocês não viram como a dona Fran está. Lanzoni vem de chinelão, é porque na TV não aparece. O Lanzoni vem de chinelão, bermudão. Quem tiver a oportunidade, entre no Instagram da dona Fran Paula. Só recado. Vai lá, Fran, continua. Ai, gente, não dá assim, né? Vamos falar do próximo jogo, sexta-feira em Minas, Praia Clube, que não tem praia, já falamos aqui. Já falamos, já explicamos. Também não é o Praia Grande, é o Praia Clube de Uberlândia. Como entrar para esse jogo? Dá para aprontar alguma coisa lá? Fran, assim, é que, eu vou ser sincero, se a equipe Bauense corrigir os erros de recepção, e tem como corrigir isso, é jogo de igual para igual. Porque taticamente o Bauru mostrou que tem armas para vencer o Praia. Sim, dá para ganhar. E aí é o grande lance, na minha opinião, que pra gente analisar a temporada. O Bauru pode ir lá no Uberlândia tomar 3-0, só que a gente demonstrou um nível de trabalho interessantíssimo essa temporada. Eu tô para falar que essa temporada com menos a gente fez mais. Temporada passada, o Bauru ficou na 5ª colocação geral na Superliga, mas com um time com um orçamento maior, um time com jogadoras melhores, e chegou no playoff, mostrou que não tinha opção para jogar contra os grandes. Diferentemente do que está acontecendo hoje. Hoje o Bauru enfrenta qualquer um. Não estou falando aqui que é favorito, não, muito pelo contrário. Entra sempre como azarão, mas o Bauru consegue dar jogo. E eu espero, já estou avisando desde já, eu espero que a gente não tenha um retrocesso no voleibol na próxima temporada. Não é porque tá chegando o SESI, orçamento vai aumentar, que a gente vai fazer uns retrocessos aí, trazer uns caras que tem nome, e só nome, né? Porque trabalho por trabalho são muito mais do que aconteceu esse ano. Então, tô mandando recado aí já. Não é pra vir conversinha aí de trazer um pessoal de volta. Não dá, hein? Não dá. Se for para trazer o que estava antes, é preferível ficar com quem tá, porque quem tá é muito competente. E com mais dinheiro para montar aí o time, pode dar muitas alegrias para a cidade de Bauruense. Diretoria, vamos analisar com carinho essa situação. Precisa corrigir alguns erros, você disse, mas quais são esses erros? Principalmente a recepção. O Praia matou o Bauru na recepção, sacando. E aí, infelizmente, o Bauru não conseguiu ter o volume de jogo que estava preparado. Bauru, quando tinha a bola, sacava muito bem. Bauru fez um saque, que nem sempre era o saque mais forte para fazer um ace, por exemplo, tirando a Tiffany, que é um caso à parte, que ela entrou com Viagem, que não começou bem, mas a partir do terceiro set, Viagem da Tiffany entrou e ficou complicado para o Praia Clube fazer as defesas. Mas partindo da questão de saque, Bauru sacou taticamente, sacou analisando aonde queria que a levantadora adversária pegasse essa bola para distribuir jogo. E assim, funcionou. Bauru mostrou jogo. Se melhorar a nossa recepção e ajustar alguns detalhes de ataque, porque não dá, por exemplo, para a bola errar tanto ataque no meio de rede, não dá até mesmo para a Tiffany, que apesar de ter feito uma boa quantidade de pontos em 4-7, mas a Tiffany errou muito no jogo de Bauru. Contra o Praia tem que ser perfeito. Tem como sair de lá com uma vitória e forçar o terceiro jogo no domingo? Tem. Mas é praticamente 90-10 pro Praia fechar a série agora em 2-0. É isso aí, galera. Boa sorte para as meninas, né? Que entrem concentradas, não tem nada perdido ainda, tem um jogo inteiro pela frente.
Vamos falar então um pouquinho de basquete agora. O Zoni não quer falar de basquete. Deixa eu antes mandar um abraço pro Marcos Monge, super Lanzoni acompanhando a gente. Marcos Monge, também conhecido como Marcos Amaral. Saudável, Marcão, rapaz, eu acompanhava ele no portal da Luta Livre. Grande abraço, Marcão. É isso aí, vamos falar do nosso basquete então, gente. Lanzoni aqui quase infartou, faltou quebrar a mesa, faltou bater em todo mundo. Gente, mas não teve jeito. Bauru está eliminado da Liga das Américas. Uma derrota ontem para o Estudiantes, tirou o Bauru. O que falar desse jogo, desses jogos, né? Vamos começar pelo Regatas, Bauru e o Regatas, né? 84... Vamos jogo que é na... Vamos começar pelo do Guaros? Vamos começar pelo Guaros? Vamos começar pelo primeiro, Lanzoni. Tudo bem, pelo primeiro, então tá bom então. Vamos começar pelo primeiro, gente. A paulada vai logo de cara. O primeiro jogo ficou claro que a questão da logística atrapalhou. E aí desculpa, não tem desculpa. Bauru tem a logística que estava armada há 2 semanas. Chega na hora, tem que mudar a logística, porque o pessoal não tinha vacina para febre amarela. Sendo que está o país inteiro noticiando o surto de febre amarela que está tendo. Me ajuda aí para acabar. Eu tô hoje que nem da Atena para tentar ser sucinto, cara. Não dá. E aí, assim, a comissão técnica dos jogadores não tem culpa disso. Quem tem culpa é parte diretiva. Mas eu vou falar uma coisa aqui, me desculpe. Quem tem o erro primário desse, não pode pro Final Four. A Liga das Américas é séria, gente. É uma competição séria. Só os melhores têm que jogar. E um time que tem um erro primário desse de logística não pode estar no Final Four. A bola pune. Tirando um pouquinho a febre amarela, a vacina, atrapalhou, mas dava para ganhar. Dava. O Bauru tinha muito mais time que o Regatas. Isso era visível. Gente, com todo respeito, os 2 argentinos da chave de Bauru que foram que acabaram passando, tecnicamente, são fracos. O Regatas é o 10º da Liga Argentina. O Estudiantes é o 13º. A gente cantou a bola aqui. É só segurar o Quinteiros que acaba o time do Regatas. O que aconteceu no 3º quarto, Fran? Gente, Quinteiros fez a festa, quase que se estendeu um tapete vermelho falando: passa, Quinteiros, entra, faz seus pontos. Foi isso, né? E aí, assim, demos volume de jogo pro cara que decide. Infelizmente. Erro esse que o Guaros repetiu no sábado. O Guaros não se preocupou em marcar os principais jogadores de Bauru, deixaram eles ter volume. Eles acabaram com o jogo. E acabaram eliminando a equipe venezuelana numa grande partida. Uma partida que mostrou que o Bauru Basquete é isso que dá. Tecnicamente, tinha time para estar no Final Four. O Bauru Basquete mostrou um nível de jogo excelente. Mostrou um nível de jogo que, se jogar o que jogou contra o Guaros, no playoff de NBB pode vir quem for. Vai dar trabalho, vai dar jogo. Não vai ser passeio como foi na fase regular, os 2 jogos contra a Franca. Não vai ser passeio como foi o primeiro jogo em São Carlos contra o Flamengo. Vai dar jogo. Então, assim, dá para acreditar nessa equipe. Tecnicamente, apesar de algumas falhas, que hoje a gente dá para analisar isso na montagem da equipe, mas mesmo assim o Bauru é forte. O Bauru não está à toa brigando pelo G4 do NBB. Não está aí por um acaso. Tem time e a gente tem que respeitar isso. Só que agora, não dá para fazer jogos medonhos como foi o segundo tempo lá contra os Estudiantes. Gente, é uma história linda. É uma história assim, para quem ama basquete, se apaixonar. Que é um projeto modesto. O Vitoriano está há algum tempo já na equipe dos Estudiantes. É um dos caras mais promissores do basquetebol argentino, falando de técnicos. Sabe aquela história do Davi contra Golias? Para quem está de fora, é linda. Só não é legal para um lado. Só tem um lado que não vai gostar dessa história. Que é o lado bauruense, que é o lado que fez o papelão. Conseguiu perder para a equipe 13ª colocada da Liga Argentina. Ah, o Guaros também perdeu.
Fez outro papelão, agora foi pior ainda. Conseguiu perder também os 3 jogos. Não perdeu outro contra o Regatas porque também o jogo não valia nada. O Regatas colocou molecada para jogar. Não foi jogo que dá pra gente ter parâmetro. Mas o Bauru e o Guarus perderem para a equipe do Estudiantes mostram uma falha grotesca, gente. Não dá para aceitar. Não dá pra gente aceitar o Tucker fazer o que fez no segundo tempo. Não pode. O Tucker na Liga Brasileira não ia ser destaque. Ele não é melhor que o Holloway. Ele não é melhor que o Bennett. E os dois ontem, os dois ano passado, serem destaque na Liga Brasileira, foi surpresa. Eu tô falando alguma besteira. Só foi destaque porque o seu Flamengo, o seu Mogi, fizeram besteiras, para não falar outra coisa, e jogaram no lixo NBB. Eu até acho que o Bauru ia pegar os dois de frente, mas o Pinheiros, o time que tinha ano passado, o Bauru quase colocou também no lixo porque não tinha entendido como jogar contra o Pinheiros. Mas aí depois que entendeu, passou o trator, né? Mas, gente, não dá pra você perder pra time como esse. Desculpa, não dá. A gente tem uma pergunta aqui, não é na verdade uma pergunta, um comentário do Marcelo Gomes. A equipe fraca e a diretoria ultrapassada. Você concorda? Bom, vamos lá. Vamos falar de diretoria. A diretoria fez esse erro da questão da febre amarela que não dá pra perdoar. Não dá. Não dá. Acho que é algo que o pessoal da diretoria tem que olhar quem é responsável, porque não pode. Não pode. Outro fator que eu acho que a diretoria tem que analisar. Panela de pressão, tô falando para não analisar de uma maneira geral a diretoria do Bauru Basquete. Eu não concordo com alguns comentários, por exemplo, da formação. E como formou o time, vamos lá. O único erro para mim foi a questão da ala. Porque isso aí a gente sempre falou. Mas, por exemplo, o Anthony. O Anthony, quando assinou com o Bauru, todo mundo fez festa. E tá melhorando, hein? Não dá para descartar o Anthony. Foi um dos que salvaram lá na Liga das Américas. Fez uma boa segunda fase. Mas o problema é, a gente trouxe estrangeiro para ser coadjuvante, não para ser o cara decisivo. Tudo bem, o Bauru já tem esses caras, que é o Alex Hetzheimer. Mas não dá, por exemplo, o Matulio Andes entrar e contribuir com 5 pontos ou então passar zerado. Não pode. Não dá. Estrangeiro não pode. Não dá para aceitar a situação como essa. Não dá para você ter o Isaac sendo segundo ou terceiro ala principal da equipe só defendendo. Tinha que ter um ala com mais poderio ofensivo. Ok. Essa questão da ala eu concordo. Mas de resto não dá pra gente também crucificar a diretoria. Situação com o Jefferson à parte. Tem algumas questões aí que o jogador fala, aí a diretoria rebate. E eu sou sincero, eu não acho que nenhum dos dois lados estava certo. E aí era um casamento que não tinha o que fazer. A situação do Léo Mendes é outra situação que não tinha o que fazer. Todo mundo sabia que ia sair. Então assim, eu não consigo crucificar tanto a diretoria como alguns estão fazendo. E eu respeito a opinião de todo mundo na montagem da equipe. Mas, por exemplo, sócio torcedor tá caro. Ingresso para panela tá caro. Os 2 primeiros jogos do NBB, quando o Bauru jogou nesse ano aqui na panela, eu até concordei com os preços, por quê? Foram 2.000 pessoas na panela e cabem 2.000. Então assim, lei da oferta e procura. Se tem 2.000 pessoas indo na panela e cabem 2.000 pessoas, meu preço tá bom. Agora, depois desses 2 primeiros jogos, que mostrou que o Bauru estava com saudade do basquete, porque ficou mais de 3 meses sem o basquete na cidade, uma besteira que a torcida fez no ano passado, é bom a gente sempre falar isso, tudo começou a cair de uma tal maneira, não dá para o Bauru Basquete jogar para menos de 1.000 pessoas como está acontecendo. A diretoria tem que analisar, tem que entender um pouco do que está acontecendo no país, na crise financeira, e tentar fazer alguma ação.
É questão de estratégia, né? Você vê que seu público não tá... Opa, Exato. vamos fazer uma promoção. Exato. Ah, é dia de não sei o quê, a promoção da mulher, promoção do... Tem que chamar o e público, tem né? que trazer a torcida de volta pro projeto. Exatamente. Tem que cativar de novo o torcedor. Eu falo, torcedor bauruense é preguiçoso sim. Sim, a gente não nega isso. A gente não nega isso. Só que eu jogo bola. Isso é chato. Sim. É chato. Porque muitas vezes, principalmente o torcedor do basquete, com todo respeito, só vai na boa. Não nego isso. Mas só vai time, na boa e só entra pra criticar. sim, né? não nego isso. Mas o time tem que fazer um trabalho e não tá fazendo. Tem algumas questões diretivas aí, até falando, não dá, por exemplo, não ficar algum tempo já sem assessor de imprensa, por exemplo. Tem um pessoal que gera um conteúdo muito bacana, mas o trabalho deles não é esse, viu, gente? O trabalho deles é gerar o conteúdo próprio do time, que fazem muito bem, por sinal. Muito bem mesmo. Só que não, aí acúmulo de funções, aí acaba atrapalhando. É que ainda não atrapalhou a questão de geração de conteúdo. Continua fenomenal do Bauru Basquete. Inclusive, palmas para a diretoria que investiu essa temporada nisso e é um baita investimento. Acho muito interessante. Só que falta a questão de assessorar a imprensa, algumas coisinhas, porque agora o Neto, infelizmente, acabou tendo uma oportunidade e acabou saindo do time, mas já está há algum tempo já sem. Essa questão administrativa não pode acontecer, esses erros. É isso E aí. acaba pagando de alguma maneira. Voltando pro jogo, vamos voltar pro jogo. Terceiro jogo, segundo, ganhamos. 81-77. Conseguimos neutralizar as principais armas do Guarus. E fomos para o basquete. Poderíamos ter perdido do Guarus. A situação não é resultado. Eu não estou reclamando aqui de resultado. Mas a maneira como nós jogamos. Contra o Guarus, nós mostramos como é o Bauru Basquete. Aí chegou contra os Estudiantes. Aí ontem, gente, tava tudo bem, tava todo mundo já feliz, né? 13 pontos pro intervalo. Opa, um pezinho ali já no Final Four, já pensando em quem pegar, quem não pegar. Passagem para Buenos Aires. Porque tá todo mundo aí também, tá todo mundo sabendo já que o Final Four vai ser em Buenos Aires. Todo mundo sabe que a DirecTV quer que Lourenço seja campeão, todo mundo sabe disso. A gente já estava pensando numa final brasileira, vamos tirar os argentinos, vamos comer alfajor. Não deu, gente. Fazer o que fez. Não deu. 13 pontos para o intervalo, Bauru tomou 31-15 no terceiro quarto. É desesperador, né? Sim, não dá para aceitar. Assim como não dá para aceitar o Quinteiros fazer o que quer, não dá para aceitar tomar um 31-15. E aí, muita gente fala, e com alguma razão, não dá para o Delman tomar esse nó tático que tomou no terceiro quarto. Não dá. Mas também não dá para os jogadores do Bauru Basquete não ter uma inteligência de jogo, uma análise de jogo e, sabe, é passivo demais, cara. Não dá, não pode acontecer isso. E aí eu não estou falando só de Alex Hetzheim, que se tem os caras que tem que ser isentos da crítica, são eles, que os caras mostraram o jogo. Mas assim, não dá pra você não ter um cara pra pegar a bola. Pô, os caras estão chegando, a vantagem estava de 13 pontos, caiu pra 5. Não é pra você não ter um cara que pega a bola, cadencia esse jogo, faltando alguns segundinhos, cai uma faltinha, pra voltar, pra dar uma respirada, pra deixar o relógio rodar. O Bauru tem jogador pra isso. Aí vai daquela malícia, aquela catimba argentina, que os argentinos sabem fazer muito bem, né? Eu vou repetir o comentário. Teve gente que ficou bravo que eu falei isso aqui. Mas faltou ser matreiro. Faltou o que sobrou pro Rio Preto do Alfredo de Castilho. E assim, do Noroeste, que é uma equipe que está em formação, apesar de eu não gostar tanto e achar que já era para ter, eu até aceito não ter. Mas o Bauru Basquete, campeão do NBB, não dá, né? O Bauru Basquete, campeão do NBB, não pode acontecer uma situação como essa. Às vezes falta aquela malícia, né? Aquela catimba. Ah, desamarrou meu tênis, senta, dá uma bola no jogo. Esfria. Esfria. Exatamente.
O time tá reagindo, parou, gente. Tira assim, o tênis, faz igual o goleiro, tira tudo. O goleiro ontem tirou luva, tirou a chuteira, falou, parou o Dá um jogo. miguezinho, pisa no tênis e quando vai correr, chuta ele pra longe pra parar o jogo, sabe? Algumas coisas assim que parece bobo, mas faz a diferença num jogo como esse. E não é qualquer jogo, gente. A gente não tá falando de um jogo de fase. É um jogo que valia a vaga pro Final Four. Era até ontem o jogo mais importante do ano pro Bola Basquete. Quem sabe quem vive o dia a dia do Bola Basquete sabe a importância que a LDA tinha. Sabe a importância que o patrocinador e a diretoria via para um futuro mundial. Sabe a importância que seria para o projeto voltar a ser campeão da Liga das Américas, voltar a falar que era o melhor time das Américas. Então assim, não dá para você ser apático na principal partida do ano até então. Não dá. E eu não estou falando uma equipe que é fraca, não. É uma equipe que tem jogadores para nessa hora não entregarem o jogo como entregou. Infelizmente, o jogo a gente entregou para os Estudiantes. Infelizmente, a verdade é essa. Não dá pra gente dourar a pílula aqui, não dá pra gente falar. Infelizmente foi isso que aconteceu. O que deixa mais triste, assim, que mais decepciona, é que não foi para um time melhor que a gente. Exato. Se fosse um time melhor, fala, não, o time é melhor, a gente assume. Ok. A gente É assume. um time bom. É um time que poderia estar no Final Four da Liga das Américas. Mas a gente perdeu uma vaga para um Regatas com todo respeito. O Regatas não é isso. E não, eu tô falando do Regatas. Você tá no Regatas. O Regatas tem tradição, mas não é tudo isso. Não é. Tem muita equipe argentina, pô, se a gente perde, até mesmo o Boca. O Boca tá com um time melhor do que o Regatas. Tem várias equipes, o Obras. Tem várias equipes. Não, tudo bem, cara. Acontece. Mas perder pro Regatas já é algo difícil de engolir. Pro Estudiantes, então, não dá, gente. Desculpa, não dá. Complicado, gente. Tem uma mensagem aqui da Letícia Close e Andrei Martins. Olha o TVC Esporte Mais já oferecendo oportunidade de emprego. Já vou enviar meu currículo pro Bauru. Já enviei um feed no Face. Vai lá, Letícia, aproveita que tá precisando de gente aí. Tem outra pergunta? Eu até, assim, eu não queria falar umas situações dessas, mas assim, são situações mínimas que, infelizmente, no projeto, acaba levando a situações e aí, de alguma maneira ou outra, a bola acaba punindo. Não é sempre que a gente vai fazer um planejamento errado e vai acabar batendo campeão, como aconteceu no passado. Na maioria das vezes, em 99,999%, tem que estar estruturado fora de quadro para você ter resultado na quadra. Porque isso interfere. O que você acha não que estou falando que o faltou? Bauru Basquete, porque já tem gente mandando mensagem. Pronto, o Bauru Basquete foi eliminado porque não tem assessor de imprensa. Não é isso. Não é isso. Mas, gente, algumas coisinhas que não dá para aceitar. O Bauru Basquete não foi eliminado porque não tem assessor de imprensa, mas o Bauru Basquete perdeu para o Regatas e a derrota foi crucial para ser eliminado da Liga das Américas, porque erraram na logística, porque não sabiam que os caras tinham que tomar vacina para febre amarela. Tá vendo como fora de quadra acaba pesando? O que você acha que faltou pro Bauru ter essa vaga? Faltou uma melhor organização fora de quadra, não dá para negar. Não dá para negar. Faltou. Interferiu. E no jogo contra o Estudiantes tinha que ter sido mais matreiro. Tinha que saber jogar a competição. Saber jogar. Lembra que eu virei e falei que no jogo no Oeste não soube ser matreiro, não soube se impor no jogo e pode fazer falta no mata-mata? É a situação que aconteceu ontem com o Bauru Basquete. O Bauru Basquete tinha mais bola do que o Estudiantes, só que não soube jogar a partida. Foi eliminado com um time muito melhor do que os caras. É isso aí, gente. Mas Liga das Américas acabou pra gente, o sonho acabou, mas
tem o NBB ali, né? Não dá pra ficar pensando no que foi, o que fez de errado. Quinta-feira, Bauru e Mogi, um jogo muito difícil, né? Muito complicado, Fran. Muito complicado mesmo. Mogi fez uma vitória hoje fenomenal, né? Quanto que foi? 73 39, a 39, gente. O Minas só fez 39 pontos. Mogi não tá tirando o pé, não. Ontem eu tava com Tá na saudade do final GG, ali, mas não tá tirando o pé, não, hein? E ontem tava com saudade do GG aqui, mas tudo bem. Desculpa, mas... Ai, vai cornetar não dá, agora. não dá. Mas assim, A culpa é do GG. Não é culpa tá. do GG, mas eu só fiz um comentário que não deu pra escapar. Assim... Eu falei da raça dele, não falei dele em quadra. Tudo bem. Vamos deixar bem claro. Não, mas assim, o GG não ia deixar acontecer como aconteceu ontem. Eu tenho certeza. Porque o GG nasceu com um negócio que ele sabe ser campeão. E assim, tem jogador que tecnicamente é muito melhor do que ele. Muito melhor do que ele. E eu volto a falar, eu não tô falando de Alex e Rafael Retchai, minha gente. Não vamos generalizar o que eu tô falando. Aí tem jogador que é muito melhor do que o GG, mas chega numa hora como ontem, não sabe o que fazer e o time é eliminado. Eu ouso falar que com o GG a gente estava na Final Four da Liga das Américas. Aí talvez a gente não estaria porque a gente não teria tecnicamente bola para ganhar do Guarulhos. Mas bola para ganhar ontem no Estudiantes e Matreiro, saber jogar, nossa senhora. Um cara como o GG ontem acabava com o jogo para nós. Cadenciaria o jogo na hora que a gente precisaria. Não deixaria a gente desperdiçar uma vantagem de 13 pontos. Qual foi a pergunta mesmo sobre o jogo contra Mogi? Peraí, só um pouquinho, antes de entrar no jogo contra Mogi, explica pro pessoal o que é matreiro, que todo mundo tem que ser matreiro aí. Time matreiro é time que sabe jogar jogo de mata-mata, é time que sabe jogar jogo eliminatório, sabe jogar, ser copeiro, sabe? Eu costumo falar matreiro porque é uma linguagem que eu já uso mais usualmente. Mas é time que sabe jogar competição eliminatória, que se impõe, que infelizmente faltou isso pro Noroeste ontem e pro Bauru Basquete, nem que se fale, num momento que não podia faltar. O Noroeste ainda, tomara Deus queira, que na segunda fase esconda esse espírito, entenda a importância de ser assim, não é só sendo bonzinho que as coisas vão acontecer, não é só jogando bola na Série 3 para subir, você tem que ter de vez em quando uma... Não tô falando de ser maldoso, mas não dá para ser também só bonzinho. Tem que saber jogar. Não maldoso, ser malicioso, é Exato, diferente, né? Saber jogar o jogo. Se não sabe brincar, não desce pro play. É isso aí, vamos falar então, explicar do matreiro agora, vamos falar do jogo contra Mogi. Bauru e Mogi quinta, jogo difícil, o que esperar de um jogo desse? A equipe do Mogi aplicou uma verdadeira goleada, para não falar outra coisa, frente à equipe do Minas. É uma equipe que está no Final Four, é uma equipe que é matreira, já que estão falando disso, sabe jogar jogo grande, apesar do ano passado, quando teve que decidir jogo grande, acabou falhando, mas por diversas vezes a gente vê essa equipe de Mogi vencendo jogos importantes, já venceu uma Liga Sul-Americana, e é um duelo que por um lado pode ser perfeito, por outro lado pode ser o jogo para colocar a crise de vez no Bauru Basquete. Por um lado pode ser o jogo para ser uma redenção total, a equipe virar e falar, Lanzoni, tá falando que a gente não tem espírito de campeão? É o jogo para os caras arrebentarem. Tomara que façam isso. Mas é um jogo também, uma derrota que vai ter de torcedor irritado. A imprensa já está cobrando, vai cobrar ainda mais. Mas assim, é um jogo que, além do mais, tem uma rivalidade extra-quadra que extrapola. Já era uma rivalidade de torcedor, aí tem a situação Guerrinha e a atual diretoria do Bauru Basquete, tem uma baita rivalidade. Se falava-se muito nos bastidores da conquista do NBB passado. Mogi pode ter ganhado todos os jogos de nós, mas os bonitão de Bauru, como o Guerrinha costuma chamar o pessoal da diretoria, foram campeão. Então tem esse lado fora de quadra que é quente. Então assim, é um jogo que pode ter a redenção. Mas é um jogo também muito complicado, porque se vier uma derrota vai ser doída e vai deixar muita gente cabeça quente. A pressão só aumenta, né? O time já vem com essa derrota da Liga das Américas, uma derrota pro Mogi, o negócio começa a pesar de verdade, né? Sim, sim.
Aí assim, aí que tá. É complicado essa situação, porque, vamos lá, Bauru ganha. Bauru vai pro G4, né? Legal. Você lembra mais que eu estava falando semana passada aqui? O que eu falei? Que eu prefiro ficar em quinto lugar do que ficar em quarto. Porque em quinto eu tenho ritmo de jogo, que foi algo decisivo ano passado para o Bauru ser campeão. Então é uma questão. Eu não estou falando também que é para entregar o jogo contra o Mogi. Gente, não é para chegar e perder 73-39, pelo amor de Deus. Até porque é um jogo que, assim, para voltar o time ter moral com a torcida, para a torcida voltar a abraçar o Dragão, sabe? É um jogo importantíssimo para isso. Mas pensando lá na frente da tabela, eu particularmente tenho esse pensamento. Eu não entro ficar em quinto e quarto por ficar em quinto. É isso aí, gente. Então, quinta-feira, Bauru Mogi, 8 da noite. Tem pré-jogo? Tem pré-jogo, tem pós-jogo. Se Deus quiser, senta a pistola. Estaremos lá, todos calmos. Mas quando a gente está no ambiente de jogo, eu acho que eu fico mais tranquilo, cara. E assim, eu não acho que esse grupo que é fantástico vai ter um jogo logo em seguida tão acachapante como foi. Não dá. Não tem como. Não dá. O negócio que aconteceu ontem é um ponto fora da curva, muito para baixo. É isso aí, gente. Deixa eu mandar um abraço, o pessoal acompanhou a gente aqui. Para o Marcos Monges, o Vinícius Andrade, o Reginaldo Cheque Hernandes, o Eli Anderson, a Jocelaine Vieira, o Leonardo Brogliato, o Ale Moreira, o Guilherme Augusto, outro Guilherme, Tita Pardinha e Elizabeth Trombini. Gente, um abraço então. Quinta-feira tem nosso pré-jogo, diga. Deixa eu falar um abraço pro Fábio, que acabou de me trazer uma baita numa notícia. Valeu, Fábio. Quem que você ia mandar um abraço, Luiz Antônio? O Luiz Antônio, da Jovem Pan News, mandou mensagem pra nós. Valeu, Luizão. Tamo junto sempre. Gente, então a gente fica por aqui. Quinta-feira, acompanha a gente no nosso pré-jogo, Bauru e Mogi, 8 da noite, beleza? Tchau, gente. Até quinta.